Bem-vindos a mais um vídeo da leitura deste livro maravilhoso da Lise, As 5 Feridas Emocionais, que são injustiça, rejeição, traição, humilhação e abandono. E a Lise diz pra gente como superar os sentimentos que impedem a nossa felicidade. Rapaz, aí agora eu não vou tomar isso como elogio não, porque aí é demais. Eu com meus 30 e poucos anos. Aproveitar. Outro dia eu vi um velho, cara, que devia ter seus 50 e poucos anos, aí ó, ele tava dirigindo Topic, né? Aí o cara pegou e falou, seu coroa, eu vou ficar aí. Aí o pessoal fala comigo, hoje eu tô nem aí, rapaz, coroa, não, coroa, não sei o quê. Senta onde? Senta onde? Ai, E aí, qual caso? Tô com um problema aqui no calcanhar. Isso não é... Pode ser sempre pessoal. ai, queria. É, racha tudo assim, ó. Você tem a ver com Mas você tá passando algum... As necessidades, fazei-nos por seu auxílio seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. No entanto, pode levar muitos anos até isso se manifestar no corpo físico, pois este, devido à matéria tangível de que é constituído, se transforma sempre lentamente. Nossos corpos mais sutis, emocional e mental, levam menos tempo para se modificar. Por exemplo, é muito fácil desejar emocional e imaginar-se mental visitando outro país. Ponto. A decisão de realizar essa viagem pode levar poucos minutos. Em contrapartida, o planejamento, organizar tudo, economizar o dinheiro necessário, etc., para a concretização no mundo físico, demandará mais tempo. Um bom meio de observar suas transformações físicas é se fotografar todos os anos. Tente fazer closes de todas as partes do seu corpo, a fim de enxergar bem os detalhes. A verdade é que algumas pessoas mudam mais depressa do que outras, assim como certos indivíduos podem conseguir concretizar sua viagem mais rapidamente do que outros. O importante é nunca deixar de trabalhar sua transformação interior, pois é isso que fará de você um ser mais feliz. Durante a leitura dos próximos 5 capítulos, sugiro que anote tudo que julgue corresponder a você. Em seguida, releia os capítulos que descreverem melhor seu comportamento e, sobretudo, sua aparência física. Tem o desenho aqui do escapista e é a ferida da rejeição. Vou mostrar para vocês agora o aspecto físico do escapista com a ferida da rejeição.
Então agora começamos oficialmente a falar sobre cada ferida. Eis algumas definições que o dicionário nos fornece para a palavra rejeitar: repelir, afastar, recusar, pôr de lado, largar, não acolher, não assimilar, excluir. Muita gente tem dificuldade em estabelecer a diferença entre rejeitar e abandonar. Abandonar alguém é afastar-se dele em prol de outra coisa ou outro alguém. Ao passo que rejeitar uma pessoa é rechaçá-la, não querer tê-la ao seu lado ou em sua vida. Aquele que rejeita usa a expressão eu não quero, enquanto o que abandona prefere dizer eu não posso. A rejeição é uma ferida muito profunda, pois aquele que sofre por causa dela se sente rejeitado em seu ser e principalmente em seu direito de existir. Entre as 5 feridas, ela é a primeira a se manifestar na vida de uma pessoa. A alma que regressa à Terra com o objetivo de trabalhar essa ferida vive a rejeição desde o nascimento e muitas vezes antes mesmo de nascer. Tomemos o exemplo do bebê não desejado. Aquele que chega costuma se dizer por acidente. Se a alma dessa criança não quitar o sentimento de rejeição, ou seja, se não conseguir ficar bem e ser ela mesma apesar desse sentimento, o bebê viverá necessariamente tal rejeição. Um exemplo flagrante é o caso do recém-nascido que não é do sexo desejado pelos pais. Existem naturalmente outras raízes pelas quais um dos pais rejeita o filho. O importante aqui é perceber que só as almas com necessidade de viver essa experiência serão atraídas para um ou ambos os pais que rejeitarão o filho. A partir do instante em que o bebê passa a se sentir rejeitado, ele começa a fabricar uma máscara. Nas inúmeras regressões ao estado fetal a que assisti, pude observar que a pessoa acometida da ferida da rejeição via-se muito pequena no ventre da mãe, ocupando um espaço bastante exíguo e escuro. Isso me confirmou que a máscara pode começar a se forjar antes mesmo do nascimento. Chamo sua atenção para o fato de que ao longo do livro utilizarei o termo escapista para designar a pessoa que padece da rejeição. A máscara do escapista é a nova personalidade, o caráter desenvolvido para evitar sofrer a rejeição. Essa máscara é reconhecida fisicamente por um corpo escapista, isto é, um corpo que parece querer desaparecer. Esse corpo é estreito e contraído, o que permite que ele se esquive ou não se mostre muito presente ou visível num grupo. É um corpo que evita ocupar muito espaço, semelhante ao escapista que tentará a vida inteira se ofuscar. Quando temos a impressão de que quase não há carne sobre os ossos, que a pele aparenta estar grudada ao esqueleto, podemos deduzir que a ferida da rejeição é ainda maior. O escapista é uma pessoa que duvida de seu direito à existência e que parece não ter encarnado completamente. Isso explica sua aparência um tanto fragmentada, incompleta, como se as partes do corpo não se encaixassem. O lado direito do corpo ou do rosto, por exemplo, pode ser muito diferente do esquerdo. Tudo isso é facilmente perceptível, mesmo que saibamos que é muito raro encontrar alguém cujos 2 lados do corpo sejam idênticos. Um corpo fragmentado é aquele em que se tem a impressão de que falta algo. As nádegas e os seios são diminutos, o queixo é quase inexistente, os tornozelos são muito menores que as panturrilhas. Isso também pode se manifestar pela desarmonia entre as partes superior e inferior do corpo. Por vezes, tem-se a sensação de que a pessoa parece dobrar sobre si mesma. Seus ombros se voltam para frente e os braços se mantêm quase sempre colados ao corpo. Temos igualmente a impressão de um bloqueio,
no crescimento desse corpo, como se uma parte não tivesse a mesma idade que o restante, como um adulto num corpo de criança. Quando você vir alguém com um corpo desproporcional que desperte sua compaixão, pode ter certeza de que essa pessoa sofre de uma ferida de rejeição. A alma, aliás, escolheu esse tipo de corpo antes de nascer, a fim de se colocar numa situação propícia a superar essa ferida. O rosto e os olhos do escapista são pequenos. Os olhos parecem vazios, pois a pessoa afetada por essa ferida tem uma grande tendência a se refugiar em seu mundo interior ou devanear. Observando sua fisionomia, às vezes temos a impressão de ver uma máscara, sobretudo em volta dos olhos, que parecem estar sempre com olheiras. É possível que ele próprio tenha a impressão de enxergar através de uma máscara. Algumas pessoas escapistas me contaram que essa impressão podia durar um dia inteiro ou apenas alguns minutos. Essa é uma forma de ausentar-se da realidade para evitar sofrer, então pouco importa o tempo. Quando uma pessoa possui todas as características mencionadas acima, sua ferida da rejeição é muito mais profunda do que se ela tivesse, por exemplo, apenas os olhos do escapista. Quando o corpo de alguém revela cerca de 50% das características físicas do escapista, podemos deduzir que ele utiliza sua máscara para se proteger da rejeição cerca de 50% do tempo. Seria o caso, por exemplo, de uma pessoa extremamente gorda, com tornozelos minúsculos. Ter apenas uma parte do corpo correspondente às características do escapista indica que a ferida da rejeição é menor. Usar uma máscara significa não sermos nós mesmos. Acreditamos desde muito jovens que ela nos protegerá. A primeira reação de uma pessoa que se sente rejeitada é fugir. A criança prestes a criar para si uma máscara de escapista, ao sentir a rejeição, é aquela que viverá a maior parte do tempo em seu mundo imaginário, o que explica porque ela é, em geral, bem comportada e sossegada, não criando problemas e não fazendo barulho. Ela se diverte sozinha em seu mundo imaginário, erguendo castelos e fantasiando histórias. Pode inclusive achar que quando bebê foi trocada no hospital ou que foi adotada. É o tipo de criança que inventa todos os motivos para não ficar em casa, que deseja, por exemplo, correr para a escola, mas que, uma vez na escola, sentindo-se rejeitada ou se rejeitando, também não reconhece aquele ambiente como seu mundo. Uma senhora chegou a me contar que se sentia uma turista nos tempos de escola. Na verdade, porém, esse tipo de criança quer que percebamos que ela existe, mesmo não acreditando muito em seu direito de existir. Como exemplo disso, penso numa garotinha que se esconde atrás de um móvel no momento em que seus pais estão com visitas em casa. Ao constatarem sua ausência, todos se põem a procurá-la, mas, mesmo vendo a preocupação geral, ela não deixa seu esconderijo e rumina. Não quero que me encontrem. Quero que eles se deem conta de que existo. Eis uma garotinha que crê tão pouco em seu direito de existir que precisa criar situações para tentar provar isso a si mesma. Prometo que agora vou dar continuidade à leitura desse livro maravilhoso, que eu fico morrendo de vontade de ler. Eu quero saber que
Para que eu leia ele, eu preciso estar aqui gravando para vocês, compartilhando esse conhecimento, essa descoberta, né, de que existem 5 máximas feridas emocionais. E houve uma pesquisa por muito tempo dessa mulher incrível aqui, que é autora com 6 milhões de livros vendidos e tem muito conhecimento para nos passar, muita experiência de vida, para que a gente aprenda, para que a gente cresça e para que a gente continue contribuindo com todos à nossa volta, porque uma pessoa curada é instrumento de cura para outras. Ficamos por aqui. No próximo vídeo eu vou ler, creio que mais 3 páginas para vocês. Restam 8 sobre a ferida da rejeição. E depois da rejeição, veremos a ferida do abandono. A minha ferida, gente, é a injustiça. Eu tô doida para chegar nesse momento. Até o próximo vídeo.